Olá pessoal do Preço Importa, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco da dinâmica do dólar, especificamente o dólar aqui. Agora o canal tem esses vídeos esporádicos, de vez em quando eu posto aqui quando temos algum movimento mais abrupto à espera. Pois bem, será que o dólar pode cair um pouquinho mais do que já caiu em janeiro? Olhando para o contrato de fevereiro, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da dinâmica da Selic versus o Fed Funds, que é muito importante, ali o Forex. E, por fim, eu entrego para vocês os principais pontos aí para quem agora carrega a posição, né? Não necessariamente para day traders ali de plantão, mas a melhor venda e a melhor compra para esse contrato aqui de fevereiro. O disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni. Seja muito bem-vindo aqui ao Preço Importa, pessoal. Vamos lá. Acho que o gráfico de cabeceira que a gente tem que ter esse ano aqui é realmente a Selic versus o Fed Funds. Na verdade, eu acho que até esse gráfico fica melhor, tá? Que é o nosso dólar aqui em cima e embaixo a Selic em verde e o Fed Funds, né, a Selic dos Estados Unidos, norte-americana, em vermelho, tá? Então, quando a gente abre muito essa boca de jacaré, a gente comenta bastante, tá? Eu e o Gui já chegamos a comentar bastante, né? A boca de jacaré, mas principalmente política monetária, faz preço de médio e longo prazo, política fiscal é o ruído de curto, né? Aquele preço agudo de curto prazo. Então, quando nós tivemos aqui um momento onde a boca de jacaré entre o Fed Funds vermelho e a Selic verde foi a maior distância, a gente percebe que o dólar chega num topo. Há um momento, pessoal, e aí não é matemático ali, eu não tenho... não, quando o juro real, quando a diferença de juro, por exemplo, é de X pontos, de 10 pontos. Olha, eu não vou saber explicar especificamente, tá? Se é que tem um número específico. Mas o que importa é a tendência. A tendência da política monetária, de certa maneira, ela traz preços de longo prazo, tá? Para o câmbio. E nós temos, como um país de reserva, tá? Uma certa segurança para subir taxa de juros e não todo esse temor tão rápido que foi gerado em dezembro, né? Com dominância fiscal, por exemplo. Tudo bem, é algo que a Faria Lima tem um pesadelo devido à década de 90, mas sempre que há uma diferenciação muito grande, uma distância muito grande entre Fed Funds e Selic, pessoal, e aqui a gente pode colocar uma diferenciação de 2 dígitos, de 10 pontos básicos, como aconteceu em 2015, 2016, opa, o dólar chegou no topo. Assim como a tendência da política monetária brasileira foi de suavizar, enquanto em 2017 e 2018 foi de apertar um pouquinho, tá? De sair do zero, o Fed Funds 2017 e 2018 foi um pouquinho ali pro próximo dos 2%, nós tivemos a pressão oposta, a compra, né? O dólar subiu. Tá? Então vejam que sim, política monetária é o que a gente tem que olhar para Forex, para divisas, pessoal. Política fiscal é aquele preço de curto prazo, tá? Que muitas vezes acaba ofuscando o principal sinal, tá? Que é a política monetária, certo? Então trago para vocês aqui que nesse momento aqui também, em 2023, tivemos uma distância grande, tá? Entre política monetária, entre a nossa política monetária e a do Fed Fund, tá? E agora é o melhor dos mundos para você vender, né, o dólar, porque nós estamos subindo a taxa de juros no Brasil e o Fed Funds está cortando, tá? Ele foi agora a mais recente reunião, o Powell estabilizou a queda, tá? Mas ainda é um viés que muito provavelmente o próximo ciclo ainda pode ser de corte, tá? A gente vai ficar observando a inflação americana, tá? Mas a boca de jacaré volta a ser aqui muito próxima de 2 dígitos. Fed Funds ali efetivo 4,25, 4,50, tá? E nós aqui em 13,25, mas com a perspectiva de 14,25 já dado, né? O guidance do Galípolo. Então a gente vai ter de fato, né, a proximidade técnica de 10 pontos de diferença entre Fed Funds e nós aqui. Então esse momento, pessoal, mais sazonalidade do agronegócio é aquele boom, né? Aquele momento perfeito para você ser direcional no dólar, ou seja, vender, tá? O real se apreciar frente ao dólar. Política monetária é muito importante, o ciclo das duas, tá? E aí, no contrato de fevereiro, né, o IDOH, eu considero que as melhores compras vão começar a se dar, tá? Aqui a partir dos 5,64 até os 5,47, tá? 5,642,5, 5,471. Ali seria, tecnicamente, o fim da queda. Para a semana e semana que vem, tá? Nós temos payroll na sexta-feira, até o payroll 5,707, tá? O 5,70 pode cravar. Inclusive, o 5,70 é o piso do Haddad. Eu acho que vai mais, tá? Eu acho que o dólar pode chegar, tá, aos 5,32 em até o momento, até o final de abril, né? O final da colheita nossa ali, de muita entrada de dólar no país, né? A gente imagina. E a melhor venda agora para o dólar tá lá em cima, né? Tá lá nos 60,26, tá? 60,
6,204, nem vou falar que aí seria já um terrível, né? Mas os 60,26 pode ser ali de curto prazo, né? Algum ruído de inflação americana, tá? Ou alguma mudança no Fed Funds, né? Na política monetária americana. Vamos ficar de olho. A nossa está indo para o norte e está contratado. Então é de se esperar o dólar secando, pessoal, secando. É de se esperar o dólar secando, tá? Então eu tenho para o dólar a possibilidade até dele chegar aos 5,32, 5,327. Aí seria, inclusive, o principal alvo, não de curto prazo, mas até, né, a nós chegarmos ali entre os 5,27, 5,271,5, 5,327, tá? É uma possibilidade bem grande. Agora, no curto prazo, sem a menor dúvida, 5,642,5, tá? Então, nesse primeiro tri, a gente tem essa possibilidade de chegarmos até os 5,642,5 e aí estabilizar um pouco a queda. Tá? Entre os 5,64 e os 5,54 é onde eu imagino que essa queda termine. Tá? Seria um alívio muito grande na inflação. Se nossa atividade econômica continuar forte, pessoal, a gente pode chegar até os 5,32 devido a EBC segurar por mais tempo esse juro. De olho na política americana, monetária americana, de olho na inflação americana. O que é mais importante para o nosso dólar, pessoal? É política monetária americana. Tá? Ali é muito importante nesse primeiro tri. Mudou alguma coisa de reunião para reunião? Por hora não, é aguardar. Como o aguardar deles está tendo um guidance brasileiro de subida, então o juro real, a diferenciação de juros só vai aumentar. O carry trade, o trade de carrego só vai ficar melhor. Então a possibilidade sim é iminente da gente descansar esse dólar até os 5,27. Tá? Ali para mim, de fato, seria a mínima para o dólar das mínimas. A mínima de 2025. Beleza? Feito isso, um abraço, pessoal. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.